Aí, já parou pra pensar se alguns dos deuses gregos eram LGBTs? Será que existiam LGBTs naquele tempo? Como é que será que aquela população vivia e lidava com relação à sexualidade? Será que eles eram mais mantidos? Será que eles eram mais livres? Será que era parecido com hoje em dia? Vem comigo que hoje você vai conhecer muitas coisas interessantes. Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero que sim, e roda a vinheta. Hoje tem uma gama de conteúdos, desde deuses LGBTs, segundo a mitologia grega, como também a civilização grega e seus costumes, o preconceito em algumas instituições religiosas e no fim tem um relato pessoal meu sobre como foi lidar com situações de preconceito no dia a dia, com situações de trabalho, instituições religiosas, na rua, como é que foi pra mim me descobrir. O vídeo está repleto de conteúdos bacanas, então não dá pra ficar de fora. Deixa seu like, se inscreve, me segue nas redes sociais, os links estarão todos aqui embaixo. Já se inscreveu, já deixou o like? Então corre aqui embaixo e também me mande seu e-mail, o link tá aqui embaixo, tá? Me conte alguma história sobrenatural, de alguma experiência que você teve. Lembre-se de sempre alterar os nomes e o lugar, tá? De onde ocorreu, pra que ninguém possa ser identificado. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Deuses gregos LGBT. Na mitologia grega, diversas divindades e figuras míticas são retratadas com características que hoje poderiam ser associadas à comunidade LGBTQIAPN+. Por exemplo, a deusa Afrodite, conhecida como a deusa do amor e da beleza, é dita ter apoiado relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo na Grécia Antiga, como os da poetisa Safo, que se acreditava ter tido principalmente amantes mulheres. Além disso, a Afrodite, que tinha seus séquitos, os erotes, que frequentemente mantinham relações homossexuais e eram aceitos e defendidos por ela. Outra figura interessante é a Afrodito, uma versão masculina de Afrodite, que harmonizava ambos os gêneros em uma única forma. Durante festivais em honra a Afrodite, era como homens e mulheres trocarem de roupas, desafiando as normas de gênero da época. Tiresias, um profeta cego, viveu como mulher por 7 anos após interferir em um par de serpentes, acasalando, que mostra a fluidez de gênero presentes na mitologia. Dionísio, deus do vinho e do êxtase, também brincava com sua apresentação de gênero, vestindo-se como mulher durante a adolescência e rejeitando identificar-se com qualquer gênero na idade adulta. Essas narrativas destacam uma compreensão complexa de identidade e relacionamentos que desafia suposições modernas, revelando uma sociedade com uma visão mais ampla e inclusiva que muitas vezes a gente conhece. Cidadãos gregos LGBTQIAPN+. Será que eles tinham gente? A história dos direitos LGBTQIAPN+, é uma jornada de reconhecimento e aceitação que se estende por milênios, com raízes que remontam às antigas civilizações como a Grécia. Na Grécia Antiga, as relações homoafetivas eram vistas de maneira diferente do que em muitas sociedades posteriores. Eram comuns e até mesmo integradas em certos aspectos da vida social e militar. Essa aceitação histórica contrasta fortemente com as atitudes em muitas outras épocas e lugares, onde a homossexualidade foi marginalizada ou criminalizada. No entanto, a luta pelos direitos LGBTs é uma luta contínua e evolutiva. Em tempos modernos, a comunidade LGBT tem feito progressos significativos na conquista de direitos e no combate à descriminalização. A discriminação, embora ainda haja um longo caminho a percorrer, a sigla LGBTQIAPN+, representa uma ampla gama de identidades de gênero e orientações sexuais. A luta por direitos e reconhecimento é uma questão de equidade e justiça social, visando garantir que todas as pessoas, independentemente de sua identidade de gênero ou orientação sexual, sejam tratadas com dignidade e respeito. A história do movimento, onde a luta de um é a luta de todos. A comunidade internacional tem um papel crucial a desempenhar na promoção de direitos LGBTQIAPN+, e muitas organizações trabalham incansavelmente para avançar essa causa. A educação e a conscientização são ferramentas poderosas na luta contra o preconceito e a discriminação, e muitos recursos estão disponíveis para aqueles que desejam aprender mais e apoiar a comunidade LGBT. A história dos direitos LGBTQIAPN+, é uma parte vital na história humana, refletindo nossa contínua busca por compreensão, aceitação e amor. É uma história que continua a ser escrita a cada dia, com cada passo em direção à igualdade, sendo um marco na jornada da humanidade. Mas será que LGBTs sempre existiram? As pessoas LGBTQIAPN+, sempre existiram. A história do movimento LGBTQIA+,
é uma história de luta pelo reconhecimento de diversidade sexual de gênero. Por meio da arte, literatura e testemunhos históricos, podemos traçar a presença de sexualidades dissidentes que foram perseguidas e banidas, forçadas a viver na escuridão, nesse armário. O marco fundador desse movimento ocorreu em 28 de junho de 1969, nos tumultos de Stonewall Bar, em Nova York. Nesses eventos lançaram as bases para uma das lutas políticas mais importantes da segunda metade do século XX. Inclusive, pessoal, tem um vídeo aqui que eu lancei no canal, não me lembro qual, mas acho que já falei sobre esse repórter, eu vou deixar aqui no card se você encontrar, salve e assiste mais tarde. Desde então, organizações ativistas têm trabalhado para garantir que nenhuma identidade ou orientação sexual justifique discriminação, violência ou perseguição, a sigla LGBTQIA+. Representa diferentes identidades de gênero e orientações sexuais, e evoluiu ao longo do tempo para incluir uma variedade maior de pessoas. Sempre existiram pessoas LGBTQIA+, e elas sempre estiveram presentes em todos os espaços, lutando em guerras, fazendo parte de reinos e tomando decisões políticas importantes, assim como pessoas cis e heterossexuais também o fizeram. Mas ser LGBT é uma escolha? Tem como a gente deixar de ser? Primeiramente, ser LGBT não é uma escolha. A orientação sexual e a identidade de gênero são aspectos inerentes, ou seja, exteriores da nossa natureza e não podem ser alterados conscientemente. Orientação sexual. A orientação sexual, como ser homossexual, bissexual, assexual, enfim, tem um vídeo também que eu explico muito sobre essas siglas, o card tá aqui, não é uma decisão que alguém toma. Ela emerge naturalmente e não pode ser mudada por vontade própria. Estudos científicos indicam que a orientação sexual tem raízes biológicas e genéticas. Não é uma questão de escolha, mas sim de como o nosso cérebro e o corpo respondem a estímulos emocionais e sexuais. Identidade de gênero. A identidade de gênero refere-se à forma como uma pessoa se sente em relação ao seu próprio gênero. Também tem um vídeo aqui no canal explicando, então clica aí no card e vai lá assistir. Masculino, feminino, não binário, entre outros, né? Não é uma escolha, é uma experiência interna profunda e autêntica. Pessoas transgênero, por exemplo, não escolhem ser transgênero. Elas simplesmente são. Muita gente fica com preconceito achando que é uma escolha e não é uma escolha, pessoal. Nunca foi. Desconstruindo alguns mitos. O mito de que ser LGBT é uma escolha tem sido usado frequentemente, para justificar discriminação, preconceito. Não há evidências científicas de que alguém possa mudar sua orientação sexual ou identidade de gênero por meio de terapia de conversão ou outras práticas. Essas terapias de conversão tá mais para tortura, a gente sabe como é que funciona. Tais terapias são perigosas e ineficazes, e muitos países as proibiram. A aceitação e respeito. Em vez de tentar mudar a orientação sexual ou identidade de gênero de cada um, é fundamental aceitar e respeitar a diversidade. A sociedade deve trabalhar para criar um ambiente onde todas as pessoas possam viver autenticamente sendo quem são, sem medo de rejeição ou discriminação. Portanto, não é possível deixar de ser LGBT, pois isso faz parte da essência de cada indivíduo. O caminho para a igualdade e a inclusão é aceitar e celebrar as diversidades. Muita gente tem preconceito e acha que é uma escolha, e não. Nunca foi uma escolha. Qual a importância do respeito da diversidade LGBTQIA+, por meio das religiões, sendo protestantes ou não? A relação entre religiões e o movimento LGBTQIA+, tem sido um tema de debate e controvérsia ao longo dos anos. Bom, vamos explorar alguns aspectos importantes. Contradição e conflito. Algumas religiões adotaram uma postura inclusiva e acolhedora em relação à comunidade LGBTQIA+. Um exemplo disso é a Umbanda, a religião de matriz africana, ou outras religiões de matriz africana que respeitam muitas diferenças de individualidade de cada indivíduo, enquanto outras mantêm crenças tradicionais que frequentemente condenam a homossexualidade e a identidade de gênero, e não binária. A contradição entre aceitação e repúdio da comunidade LGBTQIA+, nas principais religiões é evidente no papel das lideranças religiosas. Quando líderes religiosos se posicionam a favor da inclusão e respeito, a diversidade sexual de gênero pode promover mudanças significativas nas comunidades religiosas. No entanto, é importante destacar que nem todas as lideranças religiosas estão dispostas a apoiar a causa LGBTQIA+. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência em alguns ambientes conservadores. Pessoas LGBTQIA+, frequentemente enfrentam desafios em ambientes religiosos, conservadores. Eu mesmo já enfrentei diversos preconceitos por parte de religiosos por ser homossexual, assim como já fui desrespeitado em outros locais, como escola, trabalho, rua, enfim, vários locais. Ainda mais por eu ser de uma cidadezinha pequena, de interior, vamos dizer assim, uma cidadezinha rural. Algumas pessoas têm a mente muito fechada e não estão dispostas a sair dessa bolha conservadora, da bolha de preconceito. Aí acabam desrespeitando os outros também por se sentirem superiores, por serem iguais a todo o resto, igual a maioria, por serem héteros. A aceitação pessoal e a reconciliação entre identidade de gênero e orientação sexual
crenças religiosas são questões complexas. Diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso é crucial para promover a inclusão LGBTQIA+. Práticas religiosas progressistas, como comunidades que acolhem seguidores de diferentes fés, desempenham um papel importante no combate à intolerância. Discursos de ódio religiosos devem ser combatidos para garantir um ambiente mais seguro e respeitoso para a comunidade LGBTQIA+. Em resumo, a aceitação e respeito à diversidade LGBTQIA+, por meio das religiões, é fundamental para construir uma sociedade plural e inclusiva. A busca por igualdade e compreensão deve ser contínua, independente de crenças religiosas. Bom, agora eu vou contar uma experiência pessoal minha de como é que foi, para me descobrir em uma instituição religiosa. Em uma sociedade intolerante e preconceituosa como a que vivemos, muitas coisas ainda precisam mudar. Talvez a aceitação, o respeito funcionem em cidades maiores. Já em cidades de interior, é meio difícil as pessoas respeitarem o diferente, porque é meio que uma bolha onde a maioria é preconceituosa e os que não são acabam cedendo aos poucos, sabe, para interagir ou ter mais assunto com a maioria opressora em nosso país. Eu mesmo sou de uma cidade pequena, desde criança. Aconteceu muitas situações de preconceito. Acontecia bem mais quando eu era criança, um desrespeito. Na infância eu não entendia muito bem o porquê. Eu acho que eu já falei isso nos vídeos anteriores, né? Mãe, ou até mesmo a comunidade escolar, nunca tinha conversado comigo sobre essa sigla LGBT, o que significava. Eu não sabia o que é. Mesmo eles não me explicando, e a cidade sendo pequena, eu sempre mantive assim a mente limpa, livre de preconceitos. Na infância, eu me lembro de quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu ouvia umas pessoas falando mal, desrespeitando os gays, as lésbicas, as pessoas trans. Cito esses 3 grupos porque foram os que eu mais ouvi o discurso de ódio quando eu tava na minha infância, né? Então eu ouvia as pessoas desrespeitando, fazendo piadas maldosas ou até mesmo criminosas e não entendi o porquê daquilo que tá acontecendo, né? Gente, 8, 9 anos, eu parei pra pensar sobre a diversidade de gênero. Claro que eu não conhecia muito e não sabia sobre a comunidade LGBT, né? Mas parei pra pensar nas pessoas. E me lembro que minha conclusão naquele tempo foi: existem muitas pessoas diferentes umas das outras, né? Tanto por cor de pele, cabelo, roupa, os relacionamentos. E que bom que é diferente, né? Deus é tão perfeito que ele criou a variedade de pessoas. Seria tão sem graça se todo mundo fosse igual, né, gente? Existem casais diversos. Tanto o casal de 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, né? Que são os casais héteros. E é lindo ver que existe essa diferença. Apesar de tudo, as pessoas se amam. Gente, isso com 9, 8 anos. Até hoje, eu fico assim, chocado em pensar que naquele tempo eu tinha uma maturidade de pensar assim. Bom, essa mente conservada e livre de preconceito se manteve até uma certa idade, quando eu comecei a ser levado, né, ali para frequentar uma igreja que eu visitava. Gente, pelo amor de Deus, eu não entendam mal, eu não quero dizer assim todas as igrejas são preconceituosas ou que todos os religiosos vão destratar os LGBTs ou desrespeitá-los. Não é isso que eu tô dizendo. É difícil encontrar uma igreja que não tenha preconceitos ou não exista essa homofobia, né? Mesmo que velada e falada de forma açucarada, para que as pessoas se alienem às falácias de religiosos, mas ainda existem lugares que são muito bons da gente visitar. Eu mesmo, quando me sinto à vontade, eu visito algumas igrejas, né, que são respeitosas, tanto evangélicas quanto católicas. Ainda existem pastores educados e que respeitam a individualidade de cada um. Mas essa que fui, né, quando eu era criança que eu visitava, era uma das que não respeitava. Tudo que fugia do padrão, do costume deles, eles desrespeitavam, né? Isso inclui os LGBTs, os religiosos de matriz africana ou qualquer um que contestassem a forma como eles perpetuavam preconceitos e costumes problemáticos, até a forma de se vestir, né? Então eu comecei a frequentar, né, esse lugar onde lá eu ouvi pela primeira vez a tal da palavra de homossexualismo. Eu nunca tinha escutado. Pra quem não sabe, esse é um termo preconceituoso. Agora eu vou explicar pra vocês por que esse é um termo preconceituoso. Não é correto utilizar o termo homossexualismo. O correto é homossexualidade. Agora eu vou explicar a diferença entre os dois. Prestem atenção. Homossexualidade se refere à orientação sexual de pessoas que sentem atração romântica ou sexual por pessoas de mesmo gênero. É uma característica natural e inerente, ou seja, a pessoa não escolhe, né? Tá exterior a ela. Não uma doença ou condição. Já homossexualismo, nessa palavra, esse termo, foi usado no passado, mas deixou de ser usado ultimamente como de costume. Ele carrega uma conotação prejudicial à saúde mental, sugerindo que pessoas homossexuais possuem uma doença mental. Portanto, é importante evitar o uso desse termo, por termos neutros e não discriminatórios. Então, depois de ter escutado isso, eu me lembro de algumas palavras desse pastor.
Esse pastor, gente, ele era tão sem noção que ele falava coisas muito absurdas, sabe? Uma fala que ele disse, que eu lembro, era: um homem jamais pode se deitar com outro homem. Quem assim o faz é abominável aos olhos de Deus. As pessoas que escolhem essa vida vão todas pro inferno, porque o salário do pecado é a morte. como se as pessoas tivessem escolha, né? Eu me lembro que eu saí dali, assim, muito confuso, porém eu não perguntei, né, ali a ninguém, porque também ninguém naquela época falava muito sobre isso, né, gente? Eu não entendia muito bem. As pessoas mais velhas parece que não gostavam de falar muito sobre essas coisas relacionadas à sexualidade, né? Hoje em dia tá bem mais, assim, as pessoas falam mais, discutem mais, mas antigamente não. Então eu lembro que eu fiquei meses e meses ali pensando naquela frase, né? Eu fiquei sem entender por que tava falando aquilo. Aí eu ficava me perguntando assim, ué, mas por que Deus, sendo o criador de todos, se incomodaria com o amor entre duas pessoas iguais? Eu fiquei pensando ali, né, por muito tempo, e ali começou a minha busca, né, por explicações. Depois de muito ouvir falar dessa tal comunidade LGBT, aí eu também escutei falar de uma certa parada gay, que eu não entendia o que era isso. E como eu faço parte de uma cidade pequena, né, eu não tinha muito costume de ter esse conhecimento, e eu também não tinha celular nessa época. Acho que eu comecei a ter o celular, assim, né, que dava pra pesquisar de uns 12 a 13. Então ali, né, gente, nos meus 12, 13 anos, eu consegui o meu primeiro celular, e sim, foi com esforço, tá? A gente sempre tem que se esforçar pra tudo que a gente quer, a gente tem que correr atrás. Assim como a gente se esforça, né, igual pra celular, notebook, eu me esforço muito. Entre outras coisas, né? Quando eu consegui esse celular, eu já sabia muita coisa. Porque como não tinha como eu pesquisar, né, naquela época, eu ia nas pessoas que possuíam mais conhecimento, que saberiam falar daquilo de forma calma, né? Como professores, adultos de mente mais aberta, pessoas mais tranquilas, né, pra gente conversar sobre isso. Então daí eu aprendi muita coisa. E só depois de todos esses anos, buscando essa informação, buscando entender, né, o que era LGBT, porque eu não me identificava com a maioria ali, né, eu não conseguia interagir muito com a maioria, porque, sei lá, era meio estranho. Só depois de tudo isso eu entendi o motivo de tanto ódio, desrespeito, tanto por parte desse grupo religioso em específico, quanto das pessoas da sociedade em geral, né. Então ali dos 13 aos 15 foi mais uma jornada de desconstrução, né, aceitação e busca pela minha própria identidade. Eu sabia que tinha que trilhar, né, a gente tem que trilhar esse caminho sozinho, todo mundo. Porque só assim a gente consegue se encontrar de fato. Não é uma coisa fácil, tá, gente? Demora. Ali mesmo a gente tem a mente aberta. É uma coisa que demora, assim, porque é um caminho que você tem que trilhar sozinho e tem que ver ali onde você se encaixa melhor, né? Por onde você vai. Foi difícil porque eu fazia parte de uma instituição religiosa, né? Dessa que eu sempre fui levado. Então, tinha culto de segunda a segunda, né? Eu entrei, ia todo dia. E era uma fé, sabe, gente? Mas eu acho que às vezes a gente troca, sabe? A fé pelo fanatismo. A gente acredita, olha tanto para aquilo com um olhar de fé, que a gente acaba, sabe, algumas coisas acabam virando fanatismo religioso em vez de fé autêntica, né, de fé, enfim, vocês entenderam. Nos livros de astronomia, química, tem um fenômeno que a gente diz que ocorreu após o Big Bang, né, e antes da formação das primeiras estrelas. Durante essa época, o universo estava preenchido principalmente por gás neutro e hidrogênio. A radiação cósmica de fundo, em micro-ondas, CMB, foi emitida, mas ainda não havia estruturas atômicas significativas. Após cerca de 400 milhões de anos, desde o Big Bang, as primeiras estrelas começaram a se formar. Essas estrelas eram compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Sua luz dissipou a escuridão do universo, marcando o fim da Idade das Trevas. Então, quando eu penso nessa questão de tudo que aconteceu, né? A Idade das Trevas é um período misterioso e crucial na história do universo. Durante essa época, o cosmos estava mergulhado na escuridão, sem a presença de estrelas, planetas ou galáxias. E esse momento ali da gente estar ignorando que a gente é meio que o momento dessa Idade das Trevas. Por isso que eu descrevi tudo isso. Ali realmente é onde a pessoa tá apagada, sem brilho, que coloca a fé à frente de tudo, ou fanatismo, né, que confunde muitas vezes, e todos só falavam ou faziam tudo conforme o líder religioso da época falava que seria o certo. Isso sim, traz traumas, traz atraso, faz a pessoa se atrasar em descobrir quem é realmente. Mas com o tempo, né, as pessoas vão evoluindo assim como o espaço. Ali eu comecei a me questionar, né, comecei ali a falar, não, pera, tem alguma coisa errada. Comecei a olhar de fora e perguntar o porquê das coisas. Foi aí que eu consegui, né, sair dessa bolha preconceituosa e comecei a ser quem eu era de verdade, né. Esse pequeno relato, eu resumi muito, tem muita coisa, né, que aconteceu que não deu pra contar aqui, senão o vídeo vai ficar muito maior do que já tá, né, gente. Talvez eu faça um outro vídeo contando minhas experiências que eu tive, né, em determinadas áreas. Tem preconceito na escola, na rua, na empresa que eu já trabalhei, enfim. Relatos, infelizmente, não faltam, né, desse tipo.
Mas fica pro próximo vídeo, né? Eu espero que tenham gostado, gente. Me perdoa essa demora. Olha, eu tentei muito trazer esse vídeo. Eu já gravei, não deu certo. Tentava gravar toda hora, dava um erro, dava alguma coisa errada. Chegava gente que, gente, foi muito difícil. Eu consegui gravar pra vocês, mas finalmente eu consegui. Então, por favor, gente, por esse esforço, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho. Também deixe seu comentário aqui sobre o que você achou do vídeo. Vai aqui no e-mail, me manda sua história sobrenatural, que no Halloween tem novidade, tem um quadro muito bacana, que eu vou contar, né, as histórias de vocês. Tem pessoas que já me mandaram áudio, tá? E ali eu transcrevi, né, passei pro escrito. Eu espero que vocês gostem, tá, pessoal? Eu tô contando tudo, sempre mudando o nome das pessoas envolvidas, né, e do local, mas mantendo sempre a história ali real, tá? Pra parecer o máximo verdadeira. Então foi isso, eu espero que tenham gostado, um beijo no coração de vocês, tchau, e até o próximo vídeo.